Vamos lá, pessoal. Nessa aula de geometria para o nono ano, nós vamos dar início ao estudo das figuras semelhantes, que, para introduzir, nós vamos entender sobre os segmentos proporcionais. Isso é o começo para a gente entender as coisas que nós vamos ver, teorema de Thales e afins. Então, vamos começar. Então, vamos lá, vamos aí falar sobre os segmentos proporcionais. Lembrando que segmentos são pedaços de retas delimitados por dois pontos. Então, nós vemos dois segmentos aqui, o segmento MN e o segmento OP. A gente pode calcular a razão entre os segmentos MN e OP, calculando a razão entre os números que representam as suas medidas. Então, veja aí o que está destacado no quadrinho amarelo. A razão MNOP é igual. Aí nós vamos para as medidas. A razão 2 sobre 6. Então, percebe que a gente monta a proporção aí de acordo. Então, se eu quero saber calcular a razão entre os segmentos MN e OP, então eu monto MN sobre AP e as medidas de MN em cima e as medidas de OP embaixo. Então, calculando aí, o máximo que eu consigo fazer nessa proporção é simplificar. Então, a razão é de 1/3. Ou seja, como se a gente pudesse dizer que MN cabe 3 vezes em OP, que a gente usou MN 3 vezes para desenhar OP. É como se fosse isso, certo? Agora, vamos observar aqui dois desenhos. A gente tem dois retângulos, o retângulo ABCD e o retângulo EFGH. Aqui nós podemos também, a gente já tem os valores dos segmentos. Segmentos AB mede 8 centímetros, segmento BC mede 4 centímetros, EF vale 10 centímetros e FG vale 5 centímetros. Então, para a gente calcular a razão do segmento AB e BC, a gente vai montar, né? A em cima, AB em cima, então fica 8, BC embaixo, do lado fica 4. Então, a razão aí, 8 dividido por 4, 2. Montando a razão de EF e FG. Então, a gente vai colocar EF em cima, FG embaixo, 10 em cima, 5 embaixo, porque corresponde aos seus valores. E aí, fazendo a divisão, nós encontramos o valor 2. Então, as duas razões aqui são iguais. E quando essas razões são iguais, isso significa que esses segmentos são proporcionais. AB e BC são proporcionais a EF e FG, porque eles têm a mesma razão. Então, quando a gente fala a frase AB está para BC, assim como EF está para FG. Isso é muito comum a gente falar isso. Então, isso se dá, essa proporção acontece porque ambas têm a mesma razão, certo? Então, aqui temos um quadro resumo que nos mostra que quando a razão de dois segmentos são iguais, esses segmentos são proporcionais. Então, vemos aqui mais um exemplo. Nós temos o segmento AB e CD, e a razão deles é 1/2. Nós temos outro par ali de segmentos, o EF e o GH, e que também tem a mesma razão, 1/2. Então, esses segmentos são proporcionais. É isso que vocês têm que entender. Entendendo esse princípio da proporção, é o pontapé para nós continuarmos no estudo das figuras semelhantes. Bons estudos! Olá, pessoal! Essa videoaula é dedicada aos alunos do nono ano e tem como objetivo ajudá-los a resolver problemas utilizando a equação de segundo grau. Vamos, então? Bom, é importante lembrar que um problema só é do segundo grau se para sua resolução a gente formar uma equação de segundo grau. Então, conseguimos fazer isso.
para resolver o problema, nós precisamos aí de alguns passos. Então, se for possível, faça um desenho, um esquema para você compreender o enunciado. Depois, identifique os dados, identifique a incógnita, forme a equação e resolva, então. Depois de resolvido e encontrado as raízes da equação, é importante interpretar as soluções da equação no contexto do problema. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma área de um terreno e você achou uma raiz negativa, bom, aquela raiz negativa não pode se referir à área do terreno, porque a área não pode ser negativa. Então, interpretar a solução também é muito importante. Vamos ao nosso exemplo. Bom, ele diz assim: o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Bom, pessoal, aqui a gente tem que aplicar aqueles passos que a gente acabou de ver. Então, nós vamos identificar os dados, a incógnita, formar a equação, resolver a equação e aí interpretar a solução da equação. Vamos lá. Vamos identificar os dados. O que a gente tem aqui? Qual que é a incógnita? O que ele está perguntando? Quantos filhos Pedro tem? Então, quantos filhos Pedro tem é o x da questão. Então, o nosso x é o número de filhos de Pedro. Bom, depois que a gente identificou a incógnita, a gente vai prestar atenção nos dados que o problema está dando para a gente. O problema fala o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro. Bom, o triplo do quadrado é 3 vezes o quadrado do número de filhos. Se o número de filhos é x, o quadrado é x ao quadrado. E o triplo é 3 vezes x ao quadrado. Então, esse 3x ao quadrado representa a parte inicial do nosso problema. Bom, continuando, o problema diz que isso, 3x ao quadrado, é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Então, ó, 63 menos 12 vezes o número de filhos. Segunda parte dos dados que o problema está me dando, ok? Com isso, a gente já consegue montar uma sentença matemática. A sentença matemática fica o que está escrito como números, olha, 3x ao quadrado, o triplo do quadrado do número de filhos. É igual 63 menos 2 vezes o número de filhos. 63 menos 12 vezes o número de filhos. Que aí a gente pode deixar com a carinha da equação do segundo grau, olha. A gente iguala essa sentença aqui a zero. Tudo bem até aqui? Bom, agora que a gente já tem a expressão com a carinha da equação do segundo grau, nós vamos resolver essa expressão, né? Essa equação. Então, o primeiro passo, vamos calcular o valor de delta. Para calcular o valor de delta, a gente vai determinar os coeficientes A, B e C. Então, o coeficiente A é igual a 3, B é igual a 12 e C é igual a menos 63. Com os coeficientes identificados, nós vamos calcular, então, o valor de delta, lembrando que a fórmula de delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser B ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 63. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente resolve a potência. 12 ao quadrado, 144. Olha aqui, menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12,
12 vezes 63, 756. Delta é igual a 900. Então, a primeira parte da equação foi resolvida. Agora, nós vamos encontrar as raízes. Como o nosso delta é positivo, nós sabemos que aqui nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Vamos calcular. Para isso, a gente vai utilizar a segunda parte da fórmula, que é essa aqui, né? Ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividindo por 2 vezes o a. Então, vamos aplicar aí de acordo com os nossos coeficientes. Vamos lá, ó. X vai ser igual a menos 12, mais ou menos raiz de 900, 2 vezes o a, que é 3. Então, nós vamos encontrar duas soluções, certo? Para x1, nós vamos fazer menos 12 mais... Qual é a raiz quadrada de 900? 30. Sobre 2 vezes 3, 6. Agora, se eu devo 12 e eu tenho 30, eu vou ficar com 18 sobre 6. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Aqui é a primeira raiz da nossa equação. Agora, vamos para a segunda solução. A segunda solução, menos 12. Agora, nós vamos subtrair. Menos 30 sobre 6. Se eu devo 12 e se eu devo 30, eu vou ficar devendo 42 sobre 6. E 42 menos 42 dividido por 6 dá menos 7. Agora, olha, nós encontramos duas soluções. Só que Pedro pode ter menos 7 filhos? Não, isso não é válido. Então, é por isso que nós temos que interpretar o que nós encontramos. A única solução que nos restou foi que Pedro tem 3 filhos. Certo, pessoal? Então, agora, de posse de todas essas informações, prestem atenção e resolvam todos os exercícios que vocês têm, tá ok? Treinem, treinem, treinem. Até a próxima!